Então havia muita expectativa pela escalação do Palmeiras, sobre como o Palmeiras iria conversar com o seu torcedor. Eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras estava com esse sentimento ontem. Afundar o São Paulo na zona do rebaixamento. No entanto, no caso do Palmeiras, pelas razões que eu citei, chamou muita atenção a escalação que o Abel levou a campo, que foi essa daqui, ó. É óbvio que você vê os jogadores, eles são bons jogadores. Só que é um time reserva, um time sem entrosamento. O Everton, o Marcos Rocha, Kusevich, Renan e Jorge, foi a defesa. Jorge não jogava havia um bom tempo como titular. Aí no meio-campo, o Patrick de Paula, depois o Zé Rafael, o Danilo, o Matheus Fernandes, depois o Rafael Veiga, o Breno Lopes, depois o Scarpa, o Luiz Adriano, depois o Rony e o William, depois o Wesley. Vários titulares entraram, mas a formação inicial, vocês podem notar, era de um time reserva. E o São Paulo surpreendeu, porque o São Paulo veio com uma linha ofensiva. Ali com o Sara, o Igor Gomes, o Vitor Bueno, o Rigoni e o Luciano. Para quem poderia prever um São Paulo mais cauteloso, né? Um São Paulo mais preocupado em não perder o jogo depois do atropelamento que sofreu para o Flamengo, o São Paulo surpreendeu e o Palmeiras surpreendeu pela escalação do time reserva. Se o Palmeiras tivesse vencido o jogo, como o Flamengo venceu ontem o Corinthians, seguramente o tema não seria assunto hoje. Pelo contrário, a gente ia falar da humilhação que seria o São Paulo perder dos reservas do Palmeiras. Mas o Palmeiras perdeu, e perdeu de forma muito categórica. E acho que é um dos temas a se debater, Lédio Carmona. Porque um clube de futebol está lá para conversar com o seu torcedor, né? E eu tenho certeza, o Noriega foi muito feliz no meu entendimento na transmissão ontem pelo Premier, que o Abel tomou uma decisão que ontem ela não estava em sintonia com o torcedor médio do Palmeiras, que queria ver, né, com casa quase cheia, um clássico dramático para o São Paulo. E aí, Lédio, como é que você viu, antes de entrar no jogo, como é que você viu a decisão do Abel de colocar os reservas no jogo de ontem? Bom, eu não teria colocado. Mas eu acho que é impossível não comparar a situação do Maracanã com a do Allianz Parque. O Abel, ele sabe, ele não entendeu o que significa o choque-rei, que não conhece ainda a cultura de rivalidade de São Paulo. Ele conhece, ele estabeleceu uma estratégia, assim como o Renato estabeleceu a estratégia. Vou entrar com o time em reserva. Só, cara, a partir do momento que você banca a escalação de um time reserva, num jogo que você poderia afundar os seus maiores rivais na tumba do Z4, você tem que estar muito firme com essa escalação e com essa convicção. E o que ele fez deu errado. Deu errado. O Palmeiras não era obrigado a ganhar o jogo, mas o Palmeiras era obrigado a competir contra o São Paulo, a ter um jogo competitivo. Um jogo à vera, um jogo que desse trabalho ao São Paulo. Foi um dos jogos mais fáceis do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E olha que o São Paulo não tem tido jogo fácil para o São Paulo. O São Paulo tem tido muita dificuldade de conseguir pontuar no campeonato, de se erguer no campeonato. E o Palmeiras fez uma partida absolutamente fraca, sem intensidade, como se fosse um jogo qualquer. Então, eu questiono não a estratégia. Cada técnico tem direito a ter sua estratégia, escalar quem ele quiser. Eu acho que ele não passou para o time reserva a importância que o jogo tinha, não só para o time, como para o torcedor. O time reserva entrou como se fosse um jogo qualquer. É um jogo aleatório. Se o Palmeiras faz 1-0 na frente... Olha a vontade do Gabriel Sara aí para abrir o placar. O jogo foi o melhor jogador em campo. Foi o melhor jogador em campo. Se o Palmeiras faz 1-0, o jogo seria outro. Esse gol do Sara mudou tudo. Não mudou. O Palmeiras entrou com uma rotação totalmente baixa e o São Paulo usando aquilo ali como um jogo decisivo. Enquanto o Flamengo, com seu time B, entrou como se estivesse jogando uma decisão contra o Corinthians. E amassou o Corinthians, só fez um gol nos acréscimos, uma questão de detalhe, de perder gol. Então, não dá para entender. Acho que a questão não é escalar o time reserva, é a postura que o time reserva teve em campo. E aí eu acho que o Abel tem parte nesse processo. Ele não conseguiu dar ao time o significado que o clássico tinha. Entendeu? E por falar em postura, Lédio, o time do São Paulo, basta olhar a classificação, tem tido desempenho muito ruim no campeonato. Mas, nos dois clássicos que fez, dirigido pelo Rogério Ceni contra o Corinthians no Morumbi e ontem contra o Palmeiras,
ganhou e jogou bem, né? Ganhou e foi para cima, com a faca Sim. nos dentes, uma postura muito diferente daquela que o São Paulo teve, de time entregue, né? De time que aceitou a derrota muito facilmente contra o Flamengo. Então, em termos de postura, não só do bom futebol que jogou ontem o São Paulo, o time foi muito feliz nos clássicos.